Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar continuidade ao Encontro Nacional do Instituto Rui Barbosa, chamando a senhora Carina Ramos Travalha, auditora de controle externo e coordenadora da Corregedoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que abordará sobre a cartilha de boas práticas das corregedorias dos Tribunais de Contas. A senhora Carina Ramos Travalha, auditora de controle externo do TCE do Espírito Santo, é mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo, primeiro lugar no 4º Concurso Nacional de Monografias, Prêmio Ministro Plácido Castelo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, é autora do livro Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, pela editora Ímpetus. Atualmente é coordenadora da Corregedoria do Tribunal de Contas do lindo Estado do Espírito Santo. Antes de eu passar a palavra à nossa primeira palestrante, vou fazer o registro da presença da conselheira corregedora do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, excelentíssima senhora Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, e também do conselheiro ouvidor do mesmo tribunal do longínquo Estado do Amapá, excelentíssimo senhor Michel Ouat Harb. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do presidente do IB, conselheiro Sebastião Alvécio, para estar aqui apresentando para vocês a cartilha de boas práticas de ouvidoria. Gostaria muito também de agradecer a receptividade dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e a todos vocês, participantes desse evento promovido pelo Instituto Rui Barbosa. Antes de apresentar o tema da cartilha de boas práticas de corregedoria dos Tribunais de Contas, eu gostaria de falar para vocês um pouco do que nos levou a fazer essa cartilha de boas práticas de corregedoria. Para isso, eu preciso contar um pouquinho do histórico do Tribunal de Contas que eu atuo, que é o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo teve a corregedoria criada no ano de 2012. A cada biênio é escolhido um novo corregedor dentre os conselheiros. O corregedor atual é o conselheiro Rodrigo Chamon, para o biênio 2016-2017. Hoje, a corregedoria do Tribunal do TCE Espírito Santo conta com 2 auditoras de controle externo, que sou eu e a servidora Cláudia, que vai apresentar o painel ainda nessa tarde, e um estagiário. Quando nós recebemos o convite para trabalharmos na corregedoria, isso foi no ano passado, em janeiro de 2016, foi no biênio do conselheiro Rodrigo Chamon. Nós atuávamos, eu e a colega, nós atuávamos na base do tribunal, fazendo auditorias, análise de prestação de contas, instrução técnica conclusivas, e não participávamos de rotina de corregedoria. Tudo na corregedoria era novo para a gente. Nós tínhamos em mente quais eram os objetivos de uma corregedoria, que é desenvolver as atividades disciplinares e aperfeiçoar as ações de controle externo do tribunal. E sabíamos também que existem critérios estabelecidos pela Tricom, que através do marco de medição de desempenho, que é uma ferramenta desenvolvida pela Tricom com base nas melhores práticas internacionais, e no ano de 2015, 33 tribunais de contas foram avaliados com base nessa ferramenta. No Brasil, existem 34 tribunais de contas, 33 foram avaliados. O único tribunal que não foi avaliado é o Tribunal de Contas da União. Essa avaliação mede a qualidade e agilidade dos tribunais de contas. Em 2015, eu participei da autoavaliação aplicando essa ferramenta no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, quando eu apliquei essa ferramenta, ajudei a aplicar esse diagnóstico no tribunal, eu já sabia muito bem o que era uma corregedoria de excelência, porque são os critérios estabelecidos nessa ferramenta. Mas saber, avaliando é uma coisa, participando desse processo ativamente da corregedoria era outra. Então, quando nós entramos na corregedoria no ano de 2016, sabíamos o que era uma corregedoria de excelência, mas como ser uma corregedoria de excelência é que era a parte mais difícil. Não tínhamos experiência na parte administrativa, na parte gerencial, mas só nos aspectos técnicos mesmos. Quando a corregedoria do TCE Espírito Santo foi avaliada no ano de 2015,
A nossa nota, a nota da corregedoria, em atividades de corregedoria, era nota 0. A nota máxima desse diagnóstico é 4. Ou seja, existia uma corregedoria, existia uma estrutura de corregedoria, mas as atividades de aperfeiçoamento do controle externo, elas não eram praticadas. Recebemos uma corregedoria nota 0. Aí vem um desafio. Como esse diagnóstico ele é aplicado a cada 2 anos, em 2015 recebemos a nota 0, e o desafio que o conselheiro corregedor do biênio nos ofereceu, ao nos levar para a corregedoria do TCE, era alcançar nota 4 no marco de medição, agora no ano de 2017. Ou seja, tínhamos 1 ano e meio apenas para transformar uma corregedoria que era nota 0 em atividades para alcançar a nota máxima no marco de medição. Foi um desafio e tanto. Não tínhamos experiência, mas tínhamos muita vontade de sermos uma corregedoria nota 4. Segundo os critérios estabelecidos no marco de medição, para ser uma corregedoria de excelência, a corregedoria tem que atender os seguintes critérios: possuir um regimento interno, o TCE, Espírito Santo, não possuía. Possuir normativo próprio das comissões processantes, nós também não tínhamos, que são as comissões de PAD e sindicância. Nós não tínhamos um normativo próprio para estabelecer as atividades dessas comissões. Não tínhamos um regulamento próprio para os procedimentos de correição ordinária e extraordinária. No nosso tribunal não existia nenhum tipo de correição, nunca foi feito isso, não tínhamos normativo sobre isso. Não tínhamos metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correções ordinárias, porque nós não tínhamos sequer feito correção, não tínhamos normativos, quem dirá metas e indicadores de desempenho. Não fazíamos a correção ordinária, que pelos critérios estabelecidos pela Tricom tinha que ser feita uma correção ordinária por ano, nós não fazíamos. E, derivados dessa correção, o corregedor deveria expedir provimentos, recomendações e orientações. Deveria uma corregedoria de excelência acompanhar o cumprimento desses provimentos. Nós nem expedíamos, nós não fazíamos correções, quem dirá acompanhar alguma coisa que não existia. Controlar os prazos processuais, por mais que a Constituição estabelece prazos, nós não tínhamos nenhum sistema. Quando nós entramos na corregedoria, imaginávamos que como controlar um prazo processual por meio de planilha, isso é possível, são vários processos de controle externo. Será que vamos dar conta sem um sistema para controlar prazos processuais? Próximo item para uma corregedoria de excelência: instaurar procedimentos destinados à apuração da competência da indicação de um conselheiro. Quando o conselheiro entra no tribunal, tem que passar pelo crivo da corregedoria para instaurar os procedimentos para validação dessa posse, dessa nomeação no caso de vacância. Nós também não tínhamos procedimentos nenhum. E, por último, tem que utilizar, para uma corregedoria de excelência, o termo de ajustamento de conduta, que é um termo, um instrumento alternativo para, no caso de infrações leves, seria uma alternativa a utilização desse termo de ajustamento de conduta, que nós também não tínhamos no nosso tribunal. Com base nisso, nós tínhamos 1 ano e meio para implementar esse tanto de critérios, e nós estávamos sozinhas e sem a menor experiência. E o que fazer? Procurar corregedorias, Brasil afora, que pudessem nos auxiliar. Aí nos deparamos com o seguinte diagnóstico. Do resultado do marco de medição, que o máximo é nota 4, um Tribunal de Contas atingiu a nota 4. 17 tribunais estavam com a gente, 16, porque 17º somos nós. 17 estavam com a gente com a nota 0. 10 estão com a nota 1 em 2015, 2 estão com a nota 2, 3 com a nota 3, e apenas um Tribunal de Contas do Brasil tem excelência segundo os critérios estabelecidos pela Tricom. A média nacional de corregedorias é 0,82, de uma nota máxima 4. Então, qual foi a nossa decisão? Tentar achar esses 4 tribunais que estão melhores, apresentando um resultado melhor em termos de corregedoria. Começamos a buscar, porque começar a elaborar, ter essa corregedoria, nota 4, em 1 ano e meio, começando do zero, é muito mais fácil
ir buscar uma boa prática no tribunal e adaptar a nossa realidade do que construirmos esses vários normativos. Só tínhamos 1 ano e meio para construir isso tudo de normativo com 2 servidores. Começamos a buscar nos sites dos tribunais de contas quais são esses tribunais de contas que tinham alguma coisa para, né, para ajudar a gente. Entramos, ligamos para os vários tribunais, o que vocês têm, o que vocês não têm, o que vocês podem ajudar a gente, precisamos dessa ajuda. E, por fim, chegamos aos tribunais de contas do Estado do Mato Grosso e de Rondônia, que são os tribunais que são destaques em corregedoria. Qual a nossa opção? Fazer uma visita técnica a esses 2 tribunais. Chegando lá, nós conhecemos o Marco Aurélio, que o painel dele também é nessa tarde. Marco Aurélio é o chefe da corregedoria. Aí ele chegou, apresentou a super equipe dele, a estrutura de corregedoria. Esses aí são servidores da corregedoria, nem todos, alguns ficaram na corregedoria, essa aí é uma sala separada, e o Marco Aurélio apresentando todas as coisas boas que ele tinha, e aquilo nos causava entusiasmo, mas nós queríamos ser, pelo menos assim, perto dessa estrutura toda, mas, ao mesmo tempo, para a gente estar aqui, a corregedoria estava com a luz apagada lá no Espírito Santo, porque nem estagiário na época nós tínhamos, na época dessa visita técnica. Aí o nosso olhar, acho que até de desespero, né, assim, de tanta informação, e agora, o que podemos fazer? Saindo do Mato Grosso, nós fomos para Rondônia. Conhecemos o Rogério, que também vai fazer o painel aqui nessa tarde. Rogério, com uma voz mansa, mas calma, e acabou, a gente, bom, vamos embora. Já tomamos um susto no Mato Grosso tem tanta coisa. E Rondônia também tem muita coisa. Mas já tinha tomado um susto tão grande no Mato Grosso, com aquela estrutura, com aquele monte de gente. Quando o Rogério mostrou aquele monte de gente, aquela toda estrutura, eu falei, pô, já estou acostumada a ouvir essas coisas, né? Aí voltamos para o tribunal, com esses materiais coletados nessas 2 visitas técnicas. Continuamos pesquisando também em outros tribunais, outros normativos que nós pudéssemos também aproveitar, e começamos a realizar o estudo desse material coletado. Só que, contador, eu sou contadora, tenho uma necessidade muito grande de planilhar as informações. Então, diante de tantos normativos, de tantas pesquisas, tanto papel, tanto arquivo aberto, a gente pensou, não, vamos planilhar. Por exemplo, temos que construir um normativo próprio das comissões processantes. Em planilha, se visualizarmos, por exemplo, TCE Mato Grosso, como que eles fizeram o normativo próprio das comissões processantes? Foi por meio de resolução. E a ementa, como é que eles escreveram uma ementa desse normativo? Aí nós coletamos no Mato Grosso, de Goiás, de TCM Goiás, TCE Rondônia, e planilhamos. Aí pensamos, bom, com 1 ano e meio, planilhar estúdio normativo que nós já coletamos, só nós 2, e com tantos tribunais que precisam dessa ajuda também, já pensou se cada tribunal que estivesse precisando dessa ajuda fosse fazer visita técnica, fosse arrumar esse material? Por que não a gente fazer uma cartilha? Fazer uma cartilha que pudesse auxiliar, que pudesse economizar essas visitas técnicas e que pudesse consolidar todos esses normativos que nós estamos juntando, que nós estamos estudando. Aí, entramos em contato com a Tricom, falamos, temos esse projeto de montarmos uma cartilha, talvez nós aqui sozinhas, né, sem a experiência, demoraria muito tempo para a construção dessa cartilha. Nós podemos convidar o Mato Grosso e Rondônia para participar desse projeto, e, na hora, eles toparam. E essa aqui, assim que nasceu a cartilha de boas práticas de corregedoria. Toparam o projeto e nós começamos a fazer mão na massa, com uma comissão constituída oficialmente. A equipe do projeto dessa cartilha foi composta pelo coordenador-geral do projeto, que é o conselheiro Gilberto Jales, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Ele é o diretor de corregedorias e ouvidorias da Tricom. O coordenador da equipe foi o conselheiro Paulo Cury, que é do TCE Rondônia. E a equipe que compôs essa cartilha de boas práticas de corregedoria é composta pela Cláudia, que é do TCE Espírito Santo, por mim, Marco Aurélio, do TCE Mato Grosso, e do Rogério, que é do TCE Rondônia. Unimos as forças, 2 tribunais que tinham boas práticas e um tribunal que tinha muita vontade de ver esse material pronto para que pudesse nos auxiliar nesse processo. Contamos com a equipe de apoio do TCE Mato Grosso, que nos ajudou bastante na composição dessa cartilha,
e do TCE Rondônia, o José Ernesto também nos auxiliou bastante. Então, foi uma união de esforços, nós tínhamos pressa, nós queríamos, assim, a nossa intenção é oferecer um produto que pudesse auxiliar essas corregedorias, que mereciam, né, ter uma oportunidade de melhoria, e que pudéssemos, em curto prazo, melhorar, aperfeiçoar as ações da corregedoria. O prefácio dessa cartilha foi feito pelo presidente da Tricom, conselheiro Valdeci Pascoal, e a apresentação dessa cartilha foi feita pelos integrantes da diretoria de corregedoria e ouvidoria da Tricom, o conselheiro Hélio Parente, Gilberto Jales e o conselheiro Renato Rainha, que é do TCDF, e o conselheiro Hélio Parente do TCM Ceará. Bom, nessa cartilha, nós pusemos todos aqueles critérios que foram estabelecidos pela Tricom no marco de medição, nós agregamos vários daqueles assuntos nessa cartilha. Então, o sumário foi composto pelo regimento interno da corregedoria, uma coleta de normativos dos tribunais que possuíam um regimento interno de corregedoria. Falamos também do normativo próprio das comissões processantes de PADs e sindicância. Tratamos nessa cartilha do procedimento de correição ordinária e extraordinária. Estão lembrados que são todos aqueles itens que eu falei que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não possuía e nós precisávamos, e eu acho que foi um bom momento de consolidar todas essas informações numa cartilha só. Termo de ajustamento de conduta possui a consolidação das informações do termo de ajustamento de conduta dos tribunais. Requisitos para a posse de conselheiros. Termo circunstanciado administrativo. São esses temas que fazem parte da nossa cartilha de boas práticas de corregedoria. Cada item dessa cartilha, a exemplo do regimento interno de corregedoria, nós colocamos o objetivo desse normativo. Por exemplo, para que serve o regimento interno de corregedoria? Aí tem a síntese. Serve para regulamentar a organização e funcionamento de um órgão ou de uma unidade. Ao lado pusemos quais as referências nós utilizamos, quais os tribunais, de quais normativos nós utilizamos para a composição dessa cartilha. No caso do regimento interno, entrou o TCE Rio Grande do Norte, TCE Rondônia, TCE Rio Grande do Sul, TCE Santa Catarina também colaborou, TCM Rio de Janeiro. Depois dessas referências utilizadas, tem um link. Nesse link, acessa a planilha com todos esses normativos coletados. Aí, por exemplo, regimento interno de corregedoria. Acessando o link, vocês vão encontrar essa página. Essa página está cortada até para melhor visualização. Então, um regimento interno de corregedoria, por exemplo, as referências Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, eles trataram o assunto regimento interno em forma de resolução. O número da resolução está lá na cartilha. Dentro de um regimento interno, tem que ter informações. Quais as competências de um corregedor? Aí, como fala o Rio Grande do Sul, aí pegamos a parte de competências e colocamos nessa linha, como fala o Rio Grande do Norte, como é tratado o Rio Grande do Norte esse assunto, aí está ali, e agora Santa Catarina, na hora que nós, do TCE, como usuárias, utilizamos essa cartilha, ficou muito mais fácil, porque fazer um regimento interno informa qual instrumento que se faz, aprova um regimento interno, por resolução, todo mundo tratou por resolução, então ficou mais fácil, então vamos tratar com resolução, se assim o tribunal permitir. Quais as competências do corregedor? Esse tribunal fala que são essas competências, muitos são iguais, mas tem um que traz uma particularidade, então juntamos uma informação, juntamos outras e formamos o nosso regimento interno. E esse regimento, assim por diante, ele é todo planilhado. Aí, por exemplo, o que contempla? Quais as linhas dessa planilha? Contempla quais as competências do corregedor, porque um regimento interno de corregedoria são as informações mínimas que devem compor um regimento. Quais as competências do corregedor, quais são as atribuições do chefe de gabinete, quais as atribuições da assessoria, quais são as atribuições da secretaria, da corregedoria. A corregedoria tem que ter um cartório, porque trata de processos sigilosos, quais são as atribuições desse cartório, atos expedientes, arquivamento, onde são arquivados os processos que são tratados pela corregedoria, e, por fim, disposições finais, o que cada tribunal trouxe como disposição final, que não coube em outra parte do normativo, acabou colocando disposição final, trouxe alguma coisa que pudesse acrescentar para nós elaborarmos um regimento interno. E assim por diante. Aí, outro assunto que nós tratamos foi o normativo próprio das comissões processantes, PAD e sindicância.
PAD, processo administrativo disciplinar. Também falamos qual a importância desse normativo próprio das comissões processantes, quais foram as referências utilizadas, quais os tribunais que nós coletamos os normativos. Aí abaixo tem o link, que também acessa a planilha do normativo próprio das comissões processantes. Aí, planilhado, mesma coisa do regimento interno. Como foi tratado, esse normativo foi em forma de resolução, a ementa de cada um, como que eles fizeram essa ementa, o que eles puseram. Daí, para a gente construir o nosso, foi muito mais fácil, porque todas essas informações consolidadas, é só pegar de um, adaptar, ver a nossa realidade, o que comporta, o que não comporta. Aí, nesse normativo, nas demais linhas, por exemplo, quando nós elaboramos o normativo, todos os tribunais das informações que nós coletamos trataram esse normativo por meio de resolução. A ementa, chama atenção para a ementa do Mato Grosso, que dispõe sobre a instituição da comissão permanente. Esse normativo serve para quê? Para dispor sobre a instituição da comissão permanente de sindicância e de processo administrativo disciplinar no âmbito do tribunal. Depois, bom, justificativas são aqueles considerandos que todo normativo tem, considerando a competência do Tribunal de Contas em elaborar seus próprios normativos com base na Constituição Federal, no regimento interno do Tribunal. Qual a finalidade do normativo, que é instituir, no âmbito do tribunal, a Comissão Permanente de Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar. A aplicabilidade dessa norma, essa norma é aplicável a quem? A qualquer ocupante de cargo, função, efetivo, comissionado, e, no caso do TCE Rio Grande do Sul, é aplicável também ao contratado. Como que é feita a composição dessas comissões processantes? Aí o exemplo que eu trouxe é TCM Goiás. A comissão processante é composta por servidores efetivos. Tem tribunais que compõem a comissão processante por servidores, além de serem efetivos, têm que ser estáveis também. O TCE Rondônia tratou também da suplência, são 3 servidores efetivos, mais 2 suplentes. E qual a indicação? Quem indica esses integrantes dessas comissões? No caso do TCE Rondônia, essas comissões são indicadas pelo conselheiro corregedor, e essa comissão, indicada pelo conselheiro corregedor, ela é nomeada pelo presidente do tribunal. Quais são os objetivos de uma comissão processante? Por exemplo, o TCE Mato Grosso trouxe zelar pelo cumprimento da legislação pertinente à ética, planejar e executar as ações processuais, apurar as denúncias. Então, cada tribunal trouxe quais são os objetivos de uma comissão permanente, muitos parecidos, outros com um diferencial. Então, ficou muito mais fácil para nós também trabalharmos no normativo próprio, extraindo essas informações de forma consolidada. Quais os princípios da comissão? O TCE tratou muito bem, o TCE Rondônia, falando que a atividade processante será desenvolvida em obediência aos princípios constitucionais e deve obedecer também a alguns critérios. Aí trouxe os critérios: atuação em conformidade com a lei e com o direito, indisponibilidade do interesse público, impedimento da promoção pessoal, e assim por diante. Quais são os deveres e competências de uma comissão, das comissões? O TCE Rio Grande do Sul trouxe, que é efetuar a investigação e o levantamento de dados, apurar os fatos, elaborar o relatório conclusivo. A atuação do servidor em PAD correlato, por exemplo, o servidor que é integrante de uma comissão de sindicância, e esse processo de sindicância vira um processo administrativo disciplinar, pode o mesmo servidor que atuou na sindicância trabalhar no mesmo processo do PAD? Aí o TCE Rio Grande do Sul fala que não participará do processo administrativo disciplinar correlato ao da sindicância. Também, no normativo próprio das comissões processantes, deve ter as causas de impedimento e de suspeições. O TCE Rondônia diz que não pode, são impedidos de atuar no processo quem for parente do investigado, processado, ou quem for parente do denunciante, de quem promoveu a ação disciplinar, ou que tenha algum direito na causa, direto ou indireto na matéria. E os casos de suspeição também são tratados pelo TCE Rondônia e outros tribunais também, eu só trouxe aqui alguns dos exemplos.
TCE Rondônia é caso de suspeição. Quem tiver amizade íntima ou até inimizade com o investigado, quem tiver relação de crédito ou de débito com o investigado, com o denunciante ou com a vítima daquele processo. Quem faz a arguição de impedimento, por exemplo, o integrante da comissão de PAD ou de sindicância, se declara impedido ou suspeito de atuar naquele processo, mas compete a quem processar e julgar as arguições de impedimento ou de suspeição. No caso do TCM Goiás, disse que compete ao corregedor processar e julgar esses casos de impedimento ou suspeição. Mas cabe recurso? Cabe recurso. Lá, no caso do Tribunal Pleno, qual o prazo que tem para falar nesse recurso? São 15 dias. Substituição de presidente. Toda comissão de PAD e sindicância tem presidente. No caso das ausências, impedimentos, suspeição do presidente, quem deve atuar é o primeiro membro titular. O TCE Rio Grande do Sul trouxe essa prerrogativa de quem deve substituir o presidente. Quais as competências, no normativo próprio de comissão processante, tem que ter quais são as competências, de quem a competência para a instauração de um PAD de sindicância. O TCM Goiás trouxe que compete ao corregedor geral ao instaurar o processo de PAD de sindicância. Reunião, tem que prever o normativo próprio, o local de realização das reuniões dessas comissões, isso é muito importante, são processos sigilosos, tem que ter essa informação no normativo, até para preservar a própria comissão do acesso aos processos. Dedicação exclusiva da comissão. A comissão, quando são formados, em geral, são formados por servidores do tribunal que têm suas atividades regulares, e quando eles estão trabalhando nos processos de PAD, sindicância, eles devem, o TCE Rondônia diz que eles devem, é prudente que eles sejam afastados de suas atividades regulares para atuarem nos processos de PAD e sindicância. Gratificação de comissão, tem tribunal, a exemplo de Rondônia, que dá uma gratificação aos servidores que são participantes dessas comissões. No nosso caso, no Espírito Santo, nós não podemos dar essa gratificação, porque o Estatuto Jurídico dos Servidores não permite, mas tem estatuto que permite. Então, trouxemos, quem puder, está aí a informação, o texto, quem quiser aproveitar dele. E o dever de sigilo, como esses processos são sigilosos, tem a prerrogativa, tem o dever dos integrantes nesse normativo de guardar o sigilo das informações referente aos processos. Servidor indiciado, o normativo próprio, é prudente que se coloque à disposição ou não, dependendo do caso, o servidor que está sendo indiciado e qual o prazo que ele tem, a remuneração dele fica sem prejuízo da remuneração, são dados importantes para o normativo próprio de uma comissão processante. Competência. O normativo também tem que ter quais as competências do presidente da comissão. Por exemplo, proceder à instalação e o encerramento dos trabalhos da comissão, designar o servidor que desempenhar a função de secretário. São várias competências do presidente da comissão que, em forma de planilha, ficou muito mais fácil extrair quais poderiam ser aproveitadas no nosso tribunal, nos tribunais que desejarem fazer o normativo próprio das comissões processantes. Quais são as competências dos secretários dessas comissões, que geralmente essas comissões elas nomeiam um secretário, uma pessoa para secretariar os trabalhos. Quais são as competências, os limites que esse servidor tem para atuar nessas comissões? Quais são as competências dos membros da comissão? O que eles têm que fazer no processo? Penalidades e competências para sua aplicação, também tem esse item no normativo. Enfim, várias linhas dessa planilha em que a comissão que foi instituída preparou, nós, recapitulando, o TCE Espírito Santo precisava de um normativo assim para facilitar a nossa vida, nós tínhamos pressa, nós queríamos ver a corregedoria do nosso tribunal funcionando, atendendo aos critérios estabelecidos no marco de medição, nós tínhamos só 1 ano e meio, e essa corregedoria, com apoio dos servidores do Mato Grosso e de Rondônia, nos deram um apoio em que hoje, essa cartilha ela foi lançada no final do ano passado, então ela já está disponível no site da Tricom durante esse ano,
E, acessando o site da Tricom, está ali em vermelho, acesso ao documento, acesso à cartilha. E, como usuária, falo como participante da construção da cartilha, que foi muito bom trabalhar com os tribunais que puderam nos dar essa força. E também aprendemos muito e ganhamos muito tempo. Então, hoje, 1 ano e meio após esse novo corregedor, conselheiro Rodrigo Chamon, ter nos convidado para participarmos da Corregedoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo, acho que conseguimos atingir a todos os critérios estabelecidos no marco de medição. Porque hoje temos um regimento interno? Temos um regimento interno de corregedoria. É a Resolução TC 302 de 2017. Hoje, temos um normativo próprio das comissões processantes de PAD e sindicância. Temos. Resolução 305 de 2017. Possui regulamento para os procedimentos de correição ordinária e extraordinária? Possuímos, sim, esse regulamento de correição regulamento que trata dos procedimentos de correição ordinária e extraordinária. Possui metas e indicadores de desempenho quanto à realização dessas correções ordinárias? Possuímos, sim. Hoje, o nosso tribunal possui essas metas e indicadores. Estão estabelecidos no Plano de Ação de 2017 do Tribunal de Contas. Realiza, no mínimo, uma correição ordinária por ano nas unidades do tribunal, incluindo os gabinetes dos membros? Realizamos, sim. Esse ano, nós realizamos a primeira correição ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Abrangeu todos os setores que trabalham com controle, com processos de controle externo, inclusive gabinete dos conselheiros e auditores dos membros. Nosso relatório de correição, número 1, 2017. Expede provimentos, recomendações e orientações? Sim, com base na correição que fizemos. E essa correição, como acima, tem um normativo próprio, fizemos com base nesse normativo a nossa primeira correição, e o corregedor, hoje, expede provimentos, recomendações e orientações. Todos esses provimentos, todas essas informações, nós temos um portal da corregedoria, um subportal da corregedoria, dentro do portal do Tribunal de Contas. Todas essas informações, todas essas resoluções, inclusive o nosso relatório de correição, estão no nosso portal. E ainda mais, acompanha o cumprimento dos provimentos e recomendações que o corregedor ele expediu os provimentos. Nós acompanhamos? Sim, nós acompanhamos. Fazemos semanalmente o relatório de monitoramento dessas correções. E eles são publicados. Emitimos ACIs para todos os gestores do tribunal, para todos os conselheiros, alertando sobre, acompanhando o monitoramento desses prazos, desse cumprimento desses provimentos. Controla prazos processuais. Aquela imaginação que eu tive quando entrei na corregedoria em janeiro, que eu ia controlar prazo processual por meio de planilha, nem passou mais, nem existiu por meio de planilha, porque nós conseguimos, junto à Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal, criar um sistema que possibilitasse o controle de prazos processuais. Hoje, qualquer servidor sabe quantos processos estão no gabinete de um conselheiro, quantos processos estão na área técnica, na Secretaria das Sessões, no Ministério Público de Contas, quais daqueles processos estão em dia, quais estão atrasados, quem está fazendo o seu dever de casa. E isso, a corregedoria acompanhando efetivamente o controle dos prazos processuais. Fizemos a Resolução 300 de 2016, que estabelece, nós tínhamos um estoque de processos muito grande, e o corregedor ele elaborou essa resolução com a aprovação dos demais membros do Tribunal de Contas, em que estabeleceu a redução do estoque processual. Hoje temos uma meta de redução de 100% do nosso estoque processual, 25% a cada ano, iniciando em 2017, e nós acompanhamos semanalmente como está o andamento desse estoque processual. Acompanhamos o estoque, chamamos de estoque processual, tudo que foi autuado no tribunal até 31 de dezembro de 2016. E chamamos de processos novos tudo que foi autuado no tribunal a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, acompanhamos os processos do estoque e acompanhamos os processos que estão autuados em 2017, para
os processos em estoque tiveram alguns critérios de prioridade. Os que têm dano, os que tiveram prazo prescricional prestes a prescrever, os que já estão prescritos entram na meta futura, mas os que estão prestes a prescrever são processos prioritários para nós. E nós acompanhamos diariamente, semanalmente, como que está o trâmite desses processos no tribunal. Instaura, próximo item, próximo critério do marco de medição que nós conseguimos atender. Instaura procedimentos destinados à apuração de competência para indicação de conselheiro. Nós temos a previsão da instauração dessa apuração de competência. Está previsto no nosso regimento interno, que está na resolução TC 302/2017, mas nós ainda não instauramos os procedimentos, porque nesse ano e meio ainda não teve nenhuma vacância de conselheiro, do cargo de conselheiro no nosso tribunal. Então, nós não precisamos, ainda não efetuamos, mas já tem a previsão que o conselheiro corregedor vai instaurar procedimentos com relação a esse cargo de conselheiro. Utiliza o termo de ajustamento de conduta. Hoje nós temos uma resolução que trata do termo de ajustamento de conduta. Até o momento, como é uma resolução muito nova, a 306/2017, ainda não conseguimos aplicar ainda bem aos nossos servidores, né? Não chegamos a esse ponto. Mas, caso precise, já existe uma resolução que trata do termo de ajustamento de conduta para os nossos servidores. Bom, depois de 1 ano e meio, nosso tribunal foi avaliado, porque o marco de medição, a avaliação foi feita esse ano. São 3 etapas. Uma autoavaliação, uma comissão do tribunal, formada por servidores do Tribunal de Contas, fizeram a autoavaliação do tribunal como todo, incluindo a corregedoria. Já teve o controle de qualidade, são servidores também do tribunal que revisaram o trabalho da comissão de autoavaliação. A comissão de autoavaliação já nos deu a nota 4. A Comissão de Controle de Qualidade do Tribunal também já nos deu a nota 4. A única pendência que nós temos para garantir que somos nota 4 é que precisamos receber a visita da equipe da garantia da qualidade da Tricom, que é formada por membros e servidores de outros tribunais de contas, que vão ao nosso Tribunal de Contas fazer uma visita e certificar, ratificar se aqueles critérios, se aquelas resoluções que nós colocamos como evidências para aqueles critérios, elas realmente foram atendidas. E essa garantia de qualidade, nós vamos receber a visita da garantia da qualidade, agora no final de agosto. Então, só podemos falar que somos hoje uma corregedoria nota 4 no marco de medição, depois que essa garantia de qualidade nos visitar. Mas temos já um caminho andado, porque somos nota 4 pela comissão de avaliação, somos nota 4 pela comissão de controle, faltando só a ratificação. Só não, né? É a ratificação, que é a garantia de que realmente conseguimos alcançar todos os critérios estabelecidos pelo marco de medição. A interrogação está aí, por conta está faltando essa validação da garantia. E por que eu trouxe a experiência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? Para dizer para os senhores que éramos uma corregedoria nota 0 e não tínhamos estrutura. 2 servidoras que saímos do chão da fábrica, né? Somos auditoras, fazíamos análise de prestação de contas, auditorias, de nada entendíamos de corregedoria, sabíamos quais eram os critérios, mas como alcançar esses critérios era coisa de outro mundo. Recebemos o auxílio dos tribunais que nos ajudaram e não adiantava reclamar, somos só 2, né? 2 para tornar uma corregedoria de excelência é complicado, mas vamos contar com a ajuda dos nossos amigos, dos nossos tribunais que tem alguma coisa a oferecer. Essa cartilha, nós economizamos um tempo danado para a elaboração dos nossos normativos. Imagina só 2 servidoras cuidando dos processos disciplinares, do aperfeiçoamento do controle externo, e termos que construir do zero todos esses normativos, complicado. Então, nos ajudou bastante. Então, hoje eu estou aqui para falar, apresentei a cartilha para vocês, como fiz parte da construção dessa cartilha e hoje eu sou plena usuária dessa cartilha e sei o quanto ela nos ajudou na construção dos nossos normativos, o quanto ganhamos tempo. Hoje a corregedoria atendeu a esses critérios que eu apresentei para vocês, mas a demanda da corregedoria, como ela passou a atuar nos outros setores, nos gabinetes dos conselheiros, na área técnica,
Hoje, a corregedoria, eu até brinco com a minha amiga que a gente tem que distribuir senha lá, porque ninguém lembrava da corregedoria. Hoje em dia, qualquer coisa, qualquer denúncia, não, vão bater lá na corregedoria, que eles talvez, né, possam nos ajudar. O prazo, o tribunal todo mudou, acabou mudando o planejamento, a quantidade de auditorias em prol desse controle de prazos processuais. Está todo mundo envolvido. Perguntar para algum servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o que é Resolução 300, todo mundo sabe de qual é salteado, porque estabeleceu o prazo processual, as metas de julgamento do tribunal, com base, lógico, na Constituição Federal, no regimento, mas nós trouxemos o controle efetivo que uma corregedoria tem que ter junto a um órgão de controle. E esperamos, infelizmente, a garantia vai passar só no final do mês, então não posso cravar a nota 4, mas que não seja a nota 4, que seja uma nota 3, para a gente que saiu do zero, 2 servidoras, 1 estagiário, e o corregedor também, é a primeira vez que ele tem esse papel de corregedor. O conselheiro Rodrigo chamou um conselheiro extremamente atuante. Nós tínhamos a preocupação de construirmos esse normativo. Quando eu e a amiga entramos na corregedoria, nós dissemos, nós vamos construir todos os normativos. Não depende só do corregedor, porque tem um pleno para aprovar, mas nós contamos com a colaboração, o conselheiro corregedor, nas reuniões administrativas, conversava com os demais membros e explicava as vantagens. Hoje, todo mundo passa no corredor, olha, eu estou cuidando do prazo, todos os processos prioritários eles têm martelinho, e nós pusemos etiqueta em todos os processos. Hoje, qualquer servidor que abre o sistema do Tribunal de Contas, ele acessa lá quem está cumprindo o prazo e quem não está, qual o conselheiro que tem, que precisa um pouco mais de ajuda. Hoje, são realizados mutirões. Aquele setor que estava em dia consegue colaborar com aquele setor que precisa de um pouco mais de ajuda. E isso, quando a gente trazer o tema corregedoria, aliado ao tema desse evento, que é governança, são muito ligados os temas, porque uma boa corregedoria, uma corregedoria de excelência, que atende aos critérios necessários, que contribui para a efetividade das ações disciplinares e para o aperfeiçoamento do controle externo, isso é governança de um Tribunal de Contas, isso é um apoio à governança. Então, realmente, ao meu ver, corregedoria anda lado a lado com o tribunal, e uma corregedoria que funciona só tende a ajudar um Tribunal de Contas. Bom, foi isso que eu trouxe para vocês. Agradeço a presença e a paciência de todos. Obrigada.